Bem, gente, boa tarde. Nós marcamos essa audiência pública, na verdade foi um encontro em formato de audiência pública, mas que na verdade tinha o objetivo de fazer uma reunião oficial para discutir a questão das marquises na cidade do Recife. Por isso que está um pouco esvaziado, a gente realmente não fez mobilização. Mas gostaria de chamar para a mesa o senhor Fernando de Alcântara, representando o Instituto Pelopo da Silveira, André Barbosa, gerente da Primeira Regional da Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano, representando a secretária executiva Canda Bonfim, Frederico Gonçalves, do CREA, e Alexandre Santos, do Clube de Engenharia. Pelo fato desse ser um assunto bastante técnico, meu papel aqui vai ser mediar, colher as informações e depois ver o que nós podemos fazer enquanto Câmara de Vereadores para auxiliar e cobrar que essa fiscalização seja efetiva e que a gente consiga, de fato, uma diminuição dos acidentes que ultimamente vem acontecendo e vem sendo bastante noticiados. Nós tivemos acesso aos relatórios do inquérito civil instaurado pelo Ministério Público em 2006 e, de acordo com esse relatório, há 96 imóveis monitorados e alguns deles recuperados, que foram recuperados, outros que foram demolidos. Então, a gente queria, em primeiro lugar, saber o que é que a Prefeitura vem realizando para diminuir tudo isso que vem acontecendo, quais são os procedimentos de fiscalização, qual é a rotina de fiscalização e, baseado nisso, ouvir a opinião dos profissionais da área. Infelizmente, o representante do Conselho de Arquitetura não chegou, até esse é o motivo do nosso atraso. Então, eu gostaria de passar a palavra para Fernando, para iniciar as explanações e depois para André Barbosa. E então a gente passa a palavra para os representantes da classe dos engenheiros. Por favor. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento a Casa Legislativa do Recife em nome da vereadora Marília Reis, que é propositora desse nosso encontro no formato de audiência. Cumprimento meu colega André Barbosa, que aqui representa a Secretaria de Controle, aos nossos colegas Frederico Gonçalves, que está representando o CREA, e o Alexandre Santos, também do Clube de Engenharia. E a colocação que eu faço inicialmente, a gente representa o Instituto Pelopo da Silveira, que é o braço técnico da Secretaria de Planejamento Urbano, e aí, em função dos compromissos do secretário Antônio Alexandre e do nosso presidente João Domingos, ele pediu que a gente fizesse presente aqui para contribuir nesse processo. A matéria ela é pautada estritamente numa questão de controle urbano, tá? E com essa ênfase na segurança, né? Que é preciso que essas estruturas tenham. Então, o que a gente tem, a gente vai falar pouco, na verdade. A gente se alinha a essa preocupação
né? A gente entende que essas marquises fizeram parte da construção da nossa cidade, né? Tinha um partido que explorava esses elementos de marquise como proteção das intempéries, né? Sol, chuva. Isso é um emblema em alguns lugares da cidade. Só que isso incorre numa herança ao longo de todas essas décadas, né? Que requer uma manutenção. Normalmente essas estruturas foram construídas num sistema de concreto armado, né? Boa parte dessas pessoas que herdaram essas estruturas, elas não têm um conhecimento técnico ou mesmo um alerta. E, na verdade, a responsabilidade recai muito sobre os ombros dos proprietários, que eles são responsáveis por manter as suas estruturas, as estruturas particulares, né, dessas construções. E é evidente como elas normalmente estão localizadas elas se projetam além do espaço privado, ou seja, elas ocupam o espaço aéreo público. Então, em caso de um sinistro, isso não repercute exclusivamente na vida privada dessas pessoas, mas, sobretudo, ao transeunte, ao cidadão comum. E aí isso ganha uma proporção assim de preocupação com a segurança das pessoas mesmo, né? Então, eu reforço que o emblema das marquises é um emblema importante, tá? A questão agora é de como conviver e manter essas estruturas, certo? Garantindo a segurança das pessoas, né? Eu não tenho conhecimento aprofundado sobre o inquérito, né, que foi posto aqui, tá? E, na verdade, a gente está na torcida que as autoridades que cuidam do controle urbano, né, das instâncias fiscalizadoras, consigam encontrar um caminho efetivo para trazer a responsabilidade, né, para o compromisso de manter essas estruturas e garantir segurança das pessoas, tá? Então, eu encerro a fala aqui. Estamos à disposição para mais alguma contribuição, né, do ponto de vista técnico. Mas, como essa matéria realmente ela está pautada na ordem do controle urbano e da fiscalização, quer seja por parte da Prefeitura, quer seja por parte do CREA, então eu encerro aqui minha fala, né, deixando mais tempo para essas contribuições. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Por favor, André Barbosa. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar a vereadora Marília Reis pela convocação. Boa tarde aos que compõem a mesa e aos presentes. Meu nome é André Barbosa de Souza, eu sou gerente da primeira regional da SECOM e aqui eu represento Cândida Bonfim, nossa secretária executiva de controle urbano. O problema de marquise aqui em Recife, ela remonta à urbanização da cidade, desde a época das superquadras, ali na Rua da Aurora. Depois vieram as galerias, as famosas galerias do tipo Avenida Guararapes, o Centro Secundário da Encruzilhada, Centro Secundário de Afogados e por aí vai. Sempre as marquises e galerias como elemento de proteção contra o sol e chuva. Este é o objetivo das marquises e galerias. Nós temos aqui um levantamento que foi nos enviado pela SEDEC, data de 2013, que temos levantado 96 marquises, digamos assim, em precário estado de conservação. E de lá para cá a SECOM iniciou um processo de fiscalização baseado nesta relação enviada pela SEDEC, Secretaria de Defesa Civil do Recife.
Dessas 96, depois de intimado, todo um processo na SECOM, 17 foram recuperadas, 21 demolidas e 58 ainda em processo de recuperação ou demolição. O problema maior enfrentado por nós, muitas vezes, é localizar os proprietários desses imóveis. Este é o problema principal. Nossa base de informação é a base lançada pela Secretaria de Finanças, que é o IPTU, que nem sempre reflete, digamos assim, é a base de dados atualizadas. Principalmente quando você pega um Recife antigo, porque aí você vê que a base de finanças, ela data, a primeira é de 1932. De 32 para cá, tem alguns imóveis que não teve essa atualização. Mas, tudo bem. Este é um dos problemas. Lavrado a intimação por falta de conservação da marquise, aí vem todo um processo do tipo, emite a notificação, o proprietário é chamado, a gente emite o nosso termo de poder de polícia administrativo, é entregue ao proprietário, é feita toda a negociação de recuperação ou demolição. Muitas vezes até a prefeitura faz essa demolição. Não surtindo efeito essa nossa negociação com o proprietário, aí sim a gente encaminha para a nossa Procuradoria Judicial para se tornar um processo jurídico com a finalidade do proprietário recuperar essa marquise. Este é o nosso processo. Quero dizer que esse levantamento, ele é dinâmico. Por exemplo, se a gente, em nossa fiscalização normal, eu vejo que determinada marquise necessita de uma vistoria, eu anoto o endereço, envio para a SEDEC, para que a SEDEC emita um relatório classificando o risco dessa marquise, que varia de 1 a 4, leve a muito alto, do 1 ao 4. Bom, este é o nosso procedimento. E nós utilizamos sempre o artigo 241 da nossa Lei de Edificações, que diz que a responsabilidade de conservação, em resumo, esse artigo diz o seguinte, que o responsável pela conservação do imóvel é do proprietário. É bom deixar isso bem claro. A responsabilidade de conservação das marquises é do proprietário do imóvel. Bom, eu agradeço aqui a participação. Obrigado, vereadora Marília. Obrigada, André. Qual de vocês dois gostaria de falar primeiro? Alexandre ou... Alexandre? Depois de agradecer a deferência de Frederico Baixo Gonçalves, eu quero parabenizar a vereadora Marília Reis por essa iniciativa de discutir um tema tão importante e trazer um tema vinculado à engenharia para esse debate. A gente, no nosso modo de entender, para a gente falar sobre marquises, a gente tem que falar também um pouquinho antes sobre engenharia e definir o que é engenharia. Engenharia é tudo aquilo que modifica a natureza para cumprir um objetivo. E do ponto de vista do Clube de Engenharia, esse objetivo tem que estar associado ao bem-estar social e ao bem-estar comum. Então, nesta sala,
tudo aquilo que não é matéria orgânica que está nos nossos corpos, que não é regras de convivência, os regulamentos, as leis, tudo mais é engenharia. A cadeira que nós sentamos, o sistema de som, a iluminação, tudo é engenharia. E isso remete a uma preocupação maior, né? Que as obras, elas devem ser tratadas como elementos que podem dar uma contribuição positiva à convivência. E aí, nós somos repetir também uma coisinha mais atrás. Então, se a engenharia ela vai modificar a natureza de modo a cumprir um objetivo, e esse objetivo tem que estar associado a alguma coisa boa, então nós vamos lá atrás, então nós temos que construir. E construir seguindo um bom projeto e construir de forma muito boa. Aí, associada à construção, existe uma coisa, e nós vamos chegar cada vez mais próximo das marquises, coisa que é a manutenção. Não basta construir, há que se manter. E essa preocupação de manter é que foge um pouco as nossas preocupações. Nós estamos sentindo alguma falta de alguma coisa, então a gente pensa em construir. Então vamos construir a nossa casa, vamos construir a nossa morada, vamos fazer um móvel novo, vamos fazer, enfim, alguma coisa que possa de alguma forma atender uma preocupação nossa. Mas depois que constrói, a preocupação com a manutenção, com a conservação, passa muito distante do nosso cenário. Eu lembro quando eu era pequeno, e faz muito tempo isso, quando chegava o mês de dezembro, as casas elas eram marcadas por um cheiro de tinta. Porque normalmente as famílias costumavam pintar as casas. Pintavam as casas. Então ela pintava por uma preocupação estética, mas não deixava de ser uma preocupação com a manutenção. Hoje, a gente vê o contrário. Hoje a gente vê uma obra recém-construída, recém-inaugurada, o caso, por exemplo, da Via Mangue, que já está pichada, já está mofada, a iluminação já está com alguns problemas. Porque não existiu sequer no orçamento a reserva de valores para manutenção. O que é que isso tem a ver com Marquise? Tem tudo. Tudo, tudo, tudo. O nosso querido André falou, e Fernando também, falaram que as marquises elas surgiram em nossa cidade num período em que elas, talvez para adaptar ao nosso Recife, uma prática comum na Europa, elas tinham uma preocupação não só com a questão estética, das galerias tão modernas, e assim acontecia em Paris, em Londres, em Roma, não só a questão estética, quer dizer, a questão do modernismo, mas também que dava a questão de proteção. Né? Proteção contra a chuva, proteção contra o vento, proteção contra o sol. Mas fizeram então. Só que, associado a esse projeto de construção tão moderna, não estava associado a uma preocupação com a manutenção. Isso não cabe apenas para marquises. As pontes da cidade também estão preocupadas, também estão com preocupação. Se a gente passa por baixo de algumas pontes, depois dificilmente a gente vai ter coragem de andar por cima. E as marquises, elas têm uma questão adicional, que Fernando tocou de forma leve, mas também tocou como algo importante. As marquises, hoje, elas também servem de abrigo para muitas famílias sem teto. E eu fico imaginando, minha caríssima Marília, se a marquise cai e vitima uma família, e uma família completa, como é que vai ser? Então, eu acho que nós temos, e talvez, para além dessas preocupações atuais, nós temos talvez que ampliar um pouco para a questão da manutenção. Em 2006, graças a um esforço muito grande de entidades como o CREA, como o Clube de Engenharia, como tantas outras, o governo de Pernambuco, a Assembleia Legislativa, ela aprovou uma lei de vistorias. O que é a lei de vistorias? É aquela lei que hoje André está com tanta dificuldade de fiscalizar, de acompanhar. As pessoas constroem,
E como não se sentem na obrigação de fiscalizar, elas fogem, inclusive. E depois, para localizar o proprietário, dá trabalho. A lei de vistorias, segundo foi aprovada, ela obriga o proprietário a periodicamente fazer uma vistoria para saber se existe algum problema. E, a exemplo do artigo 2.4, no meu tempo, 241, ela é responsabilizada não só de fazer vistoria, mas também de fazer os eventuais reparos. Só que essa lei, ela foi, estranhamente, o nosso então governador Eduardo Campos, ele fez uma coisa que eu não sabia nem que podia, vereadora Marília. Ele sancionou parcialmente. Ele sancionou a parte que se aplicava aos prédios caixão, os edifícios caixão, que estavam tão em voga, tá certo? E as outras coisas ele deixou enfim. Não, ele não vetou, não. Isso foi sancionada essa lei. Eu vou lhe passar. Mas na época de regulamentar, ele regulamentou somente um pedaço. Então existe uma parte que não está regulamentada. Então, a título de contribuição, eu vou deixar com a vereadora Marília uma cópia dessa lei, que é uma lei estadual, que obriga as vistorias. Isso se aplica não apenas às marquises, mas também às outras coisas. Mas essa lei ainda pode ser aperfeiçoada. E aí eu não sei exatamente como é que é a relação, porque ela se refere apenas aos imóveis de propriedade privada. E existem muitos imóveis de propriedade pública que não são vistoriados. E muitas vezes os engenheiros são culpados, eles passam a assumir a culpa de coisas que eles não têm culpa nenhuma. Né? Quer dizer, por exemplo, o cara pavimentou uma rua, e depois de um certo tempo aquela rua está esburacada, né? Não tem manutenção. Enfim, eu vou passar à vereadora Marília a cópia dessa lei, uma lei estadual, a título de contribuição, e naturalmente ela, com bom senso, que ela já demonstrou ter tantas oportunidades, ela vai verificar se há a possibilidade de se fazer alguma coisa parecida a nível municipal. E para não perder a oportunidade, eu também vou me referir a uma outra coisa. Também tem essa aqui, que não tem pouquíssimo a ver com Marquise, viu? Pouquíssimo a ver, mas não deixa de ser interessante, porque também diz respeito à engenharia. Eu acho que, eu não sei quantas vezes a gente tem a chance, eu não sei se Fred, de nós falarmos num ambiente tão seleto, tão importante como o plenário da Câmara de Vereadores, plenarinho, sobre temas da engenharia. Mas é que em 2008 foi aprovada uma lei que estabelece a engenharia social, que é exemplo do SUS na medicina, e é exemplo da Defensoria Pública. Ela concede às famílias de baixa renda a possibilidade de contar com apoio de serviços de engenharia, de arquitetura e de ergonomia. E isso aqui, existem recursos, já estão, é só a prefeitura firmar os convênios, e se estenderia a todas as famílias a possibilidade de contar com apoio de serviços de engenharia. E talvez isso pudesse... E eu acho que a nossa querida vereadora Marília Reis poderia apadrinhar esse tema que é tão importante. Vereadora Marília Reis, e mais uma vez, em nome do Clube de Engenharia, eu agradeço muito por a senhora levantar um tema tão importante e dar a chance de a gente falar sobre essas coisas da engenharia aqui na nossa Câmara de Vereadores. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Vou ler com atenção o que a gente pode adaptar para o município. Da lei de vistorias, foi importante você ter trazido. E depois a gente pode até fazer uma reunião, não de caráter público feito essa, mas reunindo profissionais, representantes da área, para que nos auxiliem a adaptar para o nível municipal. Até porque os municípios têm peculiaridades próprias e talvez seja interessante ter uma lei municipal nesse sentido. Frederico, por favor. Boa tarde a todos. Gostaria aqui de agradecer em nome do CREA o convite para essa audiência pública, estando aqui representando o nosso presidente Evandro Alencar. Agradecer à vereadora Marília Arraes, que assume essa responsabilidade para a discussão desse assunto importante. Ao André Barbosa da SECOM, que representa o município, a essa parte executiva e administrativa de acompanhamento das obras do Recife e das cidades, ao Fernando da Pelópolis da Silveira, ao Alexandre Santos do Clube de Engenharia, a mídia presente e os populares que estão aqui interessados com esse assunto.
eu gostaria de falar o seguinte, falar sobre Marquise e falar sobre uma forma geral nas estruturas. A Marquise é um elemento estrutural que faz parte da arquitetura dessa edificação. A Marquise, a sua função principal seria de proteção de sol, de chuva, das populações ou dos transeuntes dentro das nossas cidades, sobre as calçadas das nossas cidades. Isso era um elemento que foi utilizado, isso na década de 30 e 40, que foi disseminado no Brasil, daí para cima, e dentro dessas arquiteturas, era uma forma de atenuar a insolação e o calor das nossas cidades tropicais, e com isso, isso entrou em moda e depois saiu de moda. Então, se nós verificarmos hoje os nossos prédios no centro da cidade, principalmente no Recife Antigo, não existe mais, ou seja, foram eliminadas as marquises e na parte nova da cidade, essas marquises não existem mais como elemento estrutural. Qual é a nossa preocupação? Anteriormente, eu, como conselheiro do CREA, participei de uma fiscalização preventiva integrada. Essa fiscalização era extremamente interessante para toda a municipalidade e, de uma forma geral, uma preocupação dos órgãos públicos com vários assuntos pertinentes dentro das edificações. Então, por exemplo, nessas participavam o Corpo de Bombeiro, Vigilância Sanitária, CREA, CPRH e algumas outras, SECOM. Isso acontecia tanto na cidade do Recife como em Olinda e outros municípios. Por quê? Isso é uma forma interessante e racional de todos os órgãos públicos participarem em um mesmo momento de uma fiscalização das cidades. As cidades, cada vez mais a dificuldade dos órgãos públicos em manter estruturas de fiscalização dentro da nossa municipalidade. E essa é uma preocupação do CREA desde muito tempo, não só na fiscalização de marquises, como na fiscalização de edificações com relação ao período em que houveram os desabamentos no Recife. E isso, o CREA incorporou essas informações e foi percussor. Inclusive a lei que o Alexandre Santos toca aqui, na lei estadual de manutenção e de obrigatoriedade de vistoria das edificações, isso é uma lei estadual, na época, foi agrupada. Nós, como instituição, não podemos fazer lei, mas podemos assessorar os vereadores e deputados a construírem essa visão. E o Augusto Coutinho, como engenheiro, foi quem agregou a opinião do CREA, do Clube de Engenharia e das entidades de engenharia, dos órgãos públicos, e que dessa legislação que foi gerada aqui em Pernambuco, foi gerada a legislação nacional. Ou seja, Pernambuco é percussor, foi o primeiro estado do Brasil a se preocupar com isso, mas se preocupar porque ele teve que cortar na própria carne dentro das dificuldades que nós tivemos de desabamento, que várias pessoas perderam suas vidas. E eu participei pelo CREA, pelo Clube de Engenharia e por outras entidades, dentro das vistorias desses prédios que estavam em iminente risco de desabamento. E isso foi gerado em Pernambuco, inclusive alterou-se todo o projeto de engenharia dos edifícios caixões, onde existiam os tijolos, ou a alvenaria estrutural e a alvenaria divisória, que era utilizado a alvenaria divisória, que eram os tijolos que nós tínhamos no mercado, e que construíamos todas as nossas edificações do tipo edifício caixão. E isso foi feito por alteração da legislação, e todos os prédios caixões hoje têm que ser construídos com elementos estruturais de concreto. Então, a probabilidade daquela época para cá de acidente dentro desse tipo de novo conceito estrutural serão reduzidíssimos. Mas nós temos aqui aproximadamente em torno de 10 mil apartamentos no Recife e que foram construídos de forma ainda com a estrutura de alvenaria divisória. Então isso é uma preocupação, eu acho interessante
a vereadora Marília Arraes a incorporar esses outros elementos da discussão aqui, porque é extremamente importante. E os acidentes que tenham acontecido no Brasil todo com relação às marquises é uma coisa que, de tempo em tempo, a gente está tendo essas surpresas. E o Alexandre, discordo do Alexandre só no fato, marquise não é albergue público. Então nós não temos que colocar pobre dormindo embaixo de marquise. O pobre, ele vai para lá porque não tem um albergue, porque não tem a casa. Então, existem políticas públicas que devem resolver esse problema. E não a gente fechar os olhos e usar marquise como alojamento de mendigo ou de quem quer que seja dentro dessas marquises. Essa é a minha preocupação. Outra coisa é o seguinte, as marquises, ela como elemento estrutural, existe uma preocupação do CREA aqui desde o começo, quando chegava no período de carnaval. Por quê? Porque no período de carnaval, as pessoas saíam de dentro dos prédios do circuito do Galho da Madrugada e passariam para ficar em cima das marquises, para ficar mais próximo dos trios elétricos e participar mais proximamente desse evento. E isso era uma preocupação que nós fazíamos aqui, inclusive em várias vezes, era obrigado, inclusive, o proprietário das marquises a escorar essas estruturas. Porque ninguém sabia quanto era. Então, era proibido a utilização de marquises como camarotes particulares dentro disso aqui. Eu acho que é uma preocupação que a vereadora tem que ter, porque isso é uma situação extremamente grave e de um risco sobrenatural dentro desse processo. Então é importante a gente bater nessa tecla, porque não existe manutenção das marquises, existe oxidação em cima das marquises que nós não temos acesso, tem marquises que não existe nenhum acesso ou portas que a gente tenha condição de esgotar a água que tem dentro. Estão sendo usados nas marquises letreiros e banners em cima disso, e isso mantendo água empoçada, como também foco de dengue, etc. Então isso aí nós não estamos... existe uma preocupação do sistema em controlar esse tipo de coisa. Controlar do ponto de vista de preocupação social com essas estruturas. E essas estruturas são alteradas, porque elas não são projetadas para suportarem cargas, ou seja, de ponta nessa estrutura. Na verdade, ela é um elemento esbelto que tem que permanecer ali só como sombreamento e proteção dos pedestres, e não para se colocar carga nessas extremidades. E isso é uma preocupação dentro da legislação que a nossa vereadora está tendo aqui dentro, porque são colocados várias estruturas, ou seja, a prefeitura, de elementos estruturais em cima para uma estrutura que não foi projetada. Então essa é uma preocupação que o sistema vem tendo no caso do CREA, e essa preocupação tem que ser externada para a opinião pública, que a opinião pública tem que ter essa preocupação e muito mais os proprietários. Do mesmo jeito que isso acontece nas marquises, acontece nas calçadas. Porque o que está acontecendo? As calçadas nós queremos dar, dentro da legislação municipal, a acessibilidade às pessoas. E o que está acontecendo? Não existe uma padronização das calçadas, existem degraus, existem rampas que interrompem isso, os cadeirantes não têm acesso, os cegos não têm acesso, e são elementos que são colocados dentro das calçadas que atrapalham a sua circulação. Além disso, o seguinte, enquanto não for padronizado e não se tiver uma política efetiva dos órgãos públicos, da prefeitura e da municipalidade dentro desse processo, nós não vamos resolver o problema da acessibilidade da nossa cidade. Ok? Era só isso que eu tinha a conversar, e passo aqui a palavra para a vereadora Marília Arraes. Estou aberto aqui à discussão que seja necessária. Obrigada, Frederico. Foi muito boa a sua intervenção. Já tive algumas ideias aqui, provavelmente procurarei vocês novamente para a gente
formular melhor alguma solução legislativa para esse tema, porque, de fato, a lei de edificações é bastante geral e a gente precisa de algo mais específico em relação a marquises. Como você falou, é comparável à situação das calçadas. E para as calçadas existe legislação específica, apesar de a gente não ver ser muito cumprida, mas existe pelo menos a legislação. Aí, a partir daí, fica a responsabilidade para o Poder Executivo. Alguém presente gostaria de fazer alguma colocação, não? Claro. É só para se se alguém quiser fazer alguma colocação, faz e depois a gente passa para as conclusões finais. Fernando, por favor. Bom, um aspecto que eu não coloquei na primeira fala é que veio na verdade, essa contribuição depois que eu ouvi do André algumas providências, né, tanto do ponto de vista de manutenção quanto de demolição desses elementos. Assim, cabe uma contribuição e um alerta, porque tem alguns casos, acho que o André que está na linha de frente, tem algumas edificações que fazem parte do nosso cenário de memória aí dos exemplares de arquitetura, né? Então, embora exista essa alternativa de demolir ou de manter, de recuperar, para alguns casos seria a recuperação, porque a demolição seria, na verdade, um aleijamento do exemplar. E, assim, é importante a gente ter também esse olhar sobre a preservação desses elementos quando o exemplar arquitetônico merece esse cuidado. Era essa contribuição. Obrigada, Fernando. André, por favor. Eu acho que não está pegando direito. Tá. Eu anotei aqui duas coisinhas só. Foi de Fred, quando ele fala das marquises na época do carnaval. A SECOM, ela se preocupa em adesivar as marquises no percurso do Galo, proibindo o uso das marquises. Tá, Fred? Durante o período de carnaval, se você olhar o percurso do Galo, onde tiver marquise, está lá sinalizado. Proibido acessar as marquises. Todos os anos a gente faz isso, na semana que antecede o carnaval. Perfeito. Tanto no percurso do Galo, como no bairro do Recife, na Guararapes, enfim. No período do carnaval, é proibido e não tem licença para camarote em cima de marquises. A outra intervenção é com o nosso amigo Fernando. Fernando, por isso que quando a gente intima o cidadão, a gente tem essa preocupação da área de preservação histórica, principalmente área de preservação histórica rigorosa. As marquises em área de preservação rigorosas, elas são proibidas da demolição. Elas têm que ser recuperadas. Nem se preocupe. A gente está alerta para isso. E qualquer dúvida que a gente tenha com relação, por exemplo, mesmo em imóvel antigo, em área de preservação, se aquela marquise é nova ou antiga, a gente sempre consulta o órgão municipal de preservação, que é o DPPC, ligado agora à Secretaria de Planejamento, que é o Departamento de Preservação do Patrimônio Construído. Bom, essas eram minhas considerações. Obrigado. Obrigada, André. Alexandre quer fazer alguma colocação? Bom, então, mais uma vez, eu quero parabenizar a vereadora Marília Reis pela iniciativa. Dizer que nós estamos extremamente confiantes de que um problema tão sério possa ser superado. E só para que não fique no ar qualquer dúvida em relação ao que eu falei com relação ao uso
o uso das marquises como elemento de proteção pelas pessoas desamparadas e desabrigadas, eu quero dizer que eu jamais, Fred, eu defendi, não defendi isso, né? Eu defendi que, naturalmente, pelo contrário, né? É uma coisa que ocorre, não é? Eu acho que com relação ao abrigo das pessoas que não têm renda, a gente deve começar a investir mais para a superação do déficit habitacional. E aí eu aproveito essa tribuna tão importante para fazer um apelo ao presidente interino de que não reduza o apoio a um programa tão importante como Minha Casa Minha Vida. Nós temos um déficit habitacional no Brasil muito importante e que morar é um direito constitucional. E não seria a redução do apoio governamental a um programa tão importante que nós iríamos ajudar a cumprir a Constituição. E aí, realmente, o fato é que existem coisas concretas. E as pessoas não têm onde morar, elas se abrigam onde podem. E as marquises são locais de abrigo. Então, nesse sentido, é que isso aumenta um pouco a responsabilidade nossa com relação aos abrigos. E, finalmente, fazer mais uma vez falar da nossa confiança no trabalho da vereadora Marília Reis com relação à eventualidade de uma lei municipal de vistorias de manutenção de imóveis. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre. A gente vai estudar, claro, com o apoio de vocês, já que eu não sou da área, para que a gente possa até mesmo elaborar uma lei das marquises, né, aqui no Recife. E seria interessante contar com a contribuição do CREA para essa elaboração e aí submeter ao plenário e ter uma regulamentação da Prefeitura. Quer fazer ainda alguma consideração, Fred? Eu queria só dizer o seguinte, quando eu toquei no assunto com o Alexandre, que Marquise não era albergue, não é que a preocupação dele existe e nós não podemos fechar os olhos para o que existe na cidade. Não só Marquise, como viaduto, casa abandonada, etc. Então, eu entendi o que ele quis dizer, mas a minha preocupação é que existem órgãos públicos e dinheiro em vários órgãos para gerar o que ele falou, das habitações, Minha Casa é Minha Vida e outras, e outras, e outras. Então, eu não quero entrar, quer dizer, isso aqui nós somos amigos conhecidos. Sempre, e desculpa interromper, Fred, a gente vai fazer uma discussão aqui na Câmara também sobre a falta de abrigos noturnos municipais, que é um pleito dos assistentes sociais e de vários segmentos da sociedade para que haja, de fato, um abrigo noturno. E a gente sabe também que o apoio à população de rua vai além de haver uma estrutura. Tem todo um trabalho psicossocial, né, para convencer essas pessoas a irem, porque muitas vezes não é somente a falta de um local, é porque elas já vivem em situação de rua há anos, consideram a rua o local onde elas vivem mesmo, precisa ter um convencimento para que elas queiram ir a outro lugar. Vai ser um tema que a gente vai abordar aqui no mandato também. Perfeito. E a outra era com relação a André, com relação à proibição, eu tenho um conhecimento e já participei dessas fiscalizações preventivas, e realmente o que ele está dizendo é verdade com relação à proibição de uso das marquises como camarote. Às vezes fazem umas puxadinhas, para tentar ficar mais próximo. Mas eu sei mesmo porque existe um risco muito grande e iminente, que é o cabeamento elétrico da posteação, que você fica muito próximo. E isso já aconteceram vários acidentes, não só em Pernambuco, Recife, mas no Brasil. Utilização das marquises, e nós sabemos a quantidade de pessoas que têm perdido suas vidas com relação a choque elétrico. Então era só isso aí que eu queria, e agradecer aí de novo a nossa vereadora Marília, e pode contar conosco que nós gostaríamos de participar e apoiar a sua proposição. Vereadora, me dê mais uma. Pois não, tranquilo. Como eu falei, isso aqui é mais um caráter de reunião pública. Cabe nesse momento em que a gente olha para o passivo. Na verdade, o passivo é um passivo de manutenção, né? Foi muito bem posto, né, pelo colega quando ele diz que a engenharia ela altera a natureza, né? Então a gente precisa ter um entendimento do que cabe construir e manter,
Infelizmente, a gente parece que não tem cultura de manter. A gente tem uma excelente cultura, uma cultura muito avançada. Eu elogio a engenharia brasileira nesse aspecto de construir, mas nossa sociedade não tem olhos para... Eu não posso nem culpar a engenharia, porque a engenharia ela é formada no processo de construir e manter, no seu processo de formação e entendimento técnico. Mas nós não temos, depois que essas construções são consignadas a terceiros, esses terceiros não vivenciam essa cultura de manter. O que é que cabe o alerta? É porque assim, nossa cidade ainda está passiva a construções e transformações. Hoje, diante do debate do urbanismo mais latente, aí, mais recente, né, em que a gente começa a discutir de novo um preceito de proximidade com a rua, fachada ativa, usos mistos, né, que eram preconizados nesse tempo em que as marquises e as galerias foram usadas como partido, né? Era um momento na década de 30 e de 40 em que não havia o advento do shopping, né? Onde o nosso comércio local era muito bem distribuído. Eu quero enaltecer esse partido arquitetônico que traz né? Você é bem característico, né? Muitas vezes tem um uso em cima, que às vezes era de serviço, né, como a gente encontra aqui na Guararapes, mas algumas de habitação, mas o pavimento térreo era vocacionado para o comércio, principalmente. E esse comércio próximo à rua, né, onde essa mobilidade era mais inteligente. Então, quando a gente começa no debate, volto a dizer, mais recente, a dizer assim, nós precisamos incentivar o uso misto, nós precisamos ter fachada ativa. Esses elementos, marquise e galeria, são elementos que trazem uma escala positiva para o pedestre. Não só o abrigo, mas ele traz uma referência de escala de arquitetura urbana, né? Aquela arquitetura moderna que distanciou o edifício da rua, ficou muito arquitetura. Na hora que eu volto com essas construções mais próximas à calçada, mais próximas ao paramento, então é o que a gente começa a falar um pouquinho da arquitetura urbana. Eu estou construindo um edifício, mas eu estou construindo também um pouquinho de cidade, né? Essa interface. A fachada ativa nada mais é do que um sistema de mobilidade que garante acessibilidade, mas que eu trago para a proximidade essa atividade, e aí ela gera vitalidade na rua, né? Porque se você for entender a arquitetura mais moderna, gerou grandes paredões. As nossas legislações geraram grandes paredões, onde como eu não tenho dinâmica na calçada, a vigilância urbana ficou comprometida, porque o transeunte chega ali e se sente completamente inseguro em transitar num lugar onde não tem vitalidade nenhuma, só tem parede e uma calçada vazia, né? Então, eu estou dando esse alerta, sabe, vereadora, porque assim, para a gente, eu vou usar até uma expressão assim, não criminalizar a marquise e as galerias por força da ausência da cultura da manutenção. Então a gente precisa enaltecer aquilo que tem de bom, mas entender, como foi posto aqui também, que não são só as marquises que têm problema. Todas essas estruturas, né, e infraestruturas de engenharia na nossa cidade carregam um passivo de manutenção muito forte, tá? Então fica esse alerta, porque é possível que na nossa legislação aí, no debate da nossa revisão aí de legislação e tal, a gente volte a falar um pouquinho mais dessa proximidade com a rua e essas galerias e marquises, tá? André. Eu só queria fazer uma consideração final aqui. Marquise é um tema bem importante para ser tratado genericamente na lei de edificação. Ela não é bem precisa.
eu digo até que não foi dada determinada importância das marquises dentro da lei de edificações. É tanto que a gente até encontra dificuldade em enquadrar, e o artigo que a gente mostrou foi esse, quando a gente enquadra por falta de manutenção da edificação. E como a marquise faz parte da edificação, junto com ela. Queria também falar mais uma vez da nossa dificuldade de autuação em achar o proprietário. Esta é a nossa maior dificuldade. E depois, reafirmar que a responsabilidade da manutenção da marquise é do proprietário do imóvel e não da prefeitura. Bom, no mais, queria também agradecer ao nosso representante do CREA, que essa nossa vistoria das marquises e camarotes no período de carnaval, Fred, a gente tem feito muito com o CREA. Nós andamos bem juntinho com o CREA no período de carnaval. Eu queria só... Obrigado, vereador. Mais uma colocação, vereador, é o seguinte, eu acho que deve haver uma preocupação dos agentes públicos com relação às vistorias prediais que o Alexandre Santos tocou, e que uma legislação Pernambuco é percussora nisso, porque hoje, em todas as grandes cidades, a partir do momento que virou lei federal com base na nossa estadual, haver uma cobrança maior da obrigatoriedade das vistorias técnicas nas edificações. Que, como também o Alexandre tocou, eu faço uma vistoria na legislação federal a cada 4 anos. E o que acontece é o seguinte, existem as vistorias, são feitas vistorias dos prédios que existe uma conscientização maior de manutenção e conservação, mas existe um outro problema. Muitas vezes o perito, o engenheiro, o técnico, o arquiteto fazem a vistoria, registram essa vistoria e o condômino, ou a edificação de uma forma geral, não refaz as recomendações que foram colocadas nos laudos ou pareceres técnicos de vistoria. E isso é fundamental para ser operacionalizado e a gente ter uma qualidade de edificação, porque as edificações, elas têm vida útil. Toda edificação tem vida útil. Então, nós precisamos de elementos de fiscalização mais evidentes, mais contundentes, para que a gente possa melhorar a manutenção e conservação dos prédios, tanto privados, que é outro problema que acontece, mas os públicos ninguém fiscaliza. Então nós temos vários problemas de ordem, por exemplo, instalação elétrica, falta de acessibilidade, condições de trânsito, de circulação de cadeirantes, e que os órgãos públicos, por serem órgão público, não tem quem fiscalize. Então eu acho que tem que ser levado em consideração a fiscalização também dos prédios públicos, e não só dos prédios privados. Então essa era outra recomendação que eu gostaria de tocar, porque o serviço público fica completamente sem fiscalização. E, no entanto, hoje, com as obrigações que todos nós, contribuintes, estão sendo cobrados pelas instituições públicas, as instituições públicas não dão esse bom exemplo de manutenção e conservação de suas edificações. Obrigada, Frederico. Eu queria agradecer a vocês, dizer que vou voltar a procurá-los, inclusive a própria prefeitura, para expor as ideias que a gente teve e, claro, ter a contribuição de vocês. E agradecer pela presença e a gente volta a se falar. Encerrada a audiência. É bom que foi objetivo, foi ótimo. Eu acho que essa ideia da lei das marquises é boa, mas eu não consegui fazer, né? Precisar de vocês aí.